E aí, pessoal? Agora falando sobre o planeta Plutão, o último planeta do Sistema Solar. E hoje eu vou abordar ele na quarta casa do zodíaco, tá? Então, se você tem Plutão nessa casa, prepara que você vai receber algumas informações aí de como que essa energia pode se expressar e de como que você pode vivenciar os desafios de Plutão na quarta casa. Primeiro, Plutão é um planeta que ele rege a intensidade emocional. E na quarta casa se refere à primeira infância. Então, ter Plutão nessa casa indica que você pode ter um início de vida com muita turbulência e, particularmente, com muita crise. São pessoas que a infância muitas vezes foi traumática. Então, às vezes, teve uma separação dos pais e isso sensibilizou muito a pessoa que tem Plutão nessa casa, ou a morte de alguém da família muito próximo. Um grande evento pode ter marcado a sua infância de uma maneira muito decisiva, e isso é algo que você carrega até hoje. Então, Plutão na quarta casa traz esse tipo de energia na infância do nativo. E essa energia de crise que você acaba sentindo que você tem que lutar para sobreviver, muitas vezes é isso, ela acaba se repetindo na sua vida ao longo dos anos, quando você constrói a sua casa. Então pode ser que você meio que sempre está vivendo crises familiares e crises dentro do lar. Mesmo quando você constitui sua casa, pode ser que você se mantenha nessa energia. E é difícil quebrar esses padrões. Do mesmo modo, o convívio com familiares, principalmente os familiares daquele núcleo principal, pode ser muito turbulento. Pode envolver muitas descobertas difíceis, agressividade, brigas também são possibilidades. E tudo isso que você viveu na sua infância pode de alguma maneira se tornar a sua dinâmica emocional. Então você ser uma pessoa propensa a explosões, uma pessoa propensa a chegar no seu extremo e jogar tudo para o alto. Ou você ser uma pessoa propensa a viver as emoções ali ou no 8 ou no 80. Tudo isso é provável com Plutão nessa casa, porque a quarta casa também rege as suas emoções. Então as suas emoções, elas não são emoções tranquilas, suas emoções são intensas. Quando você ama demais. Quando você odeia demais. Quando você gosta demais. Quando você não gosta, você desgosta totalmente. Quando fica triste é muito triste. Quando fica alegre é muito alegre. É uma intensidade muito grande que vem dessas experiências iniciais familiares, tá? É uma pessoa muito intensa, visceral, eu diria. E isso se manifesta muito nos relacionamentos amorosos. Então vai ter muito medo de perder a pessoa com que se relaciona, justamente por essa intensidade emocional que tem. Um medo da perda muito grande, tá? E pode ter acontecido isso na sua infância. É bem provável que vocês tenham perdido pessoas e aí vocês carregam esse sentimento iminente de que vão perder, né? Então esse sentimento constante de meio que assombra vocês e assombra relações posteriores que vocês têm. A quarta casa, ela também fala de um dos pais, principalmente o pai. Pode ser o pai ou a mãe. Na maioria das vezes é o pai. O temperamento de um pai muito dominador, talvez assustador para essa criança, para você quando você era criança. Essa figura paterna, ela pode parecer dotada de um poder extraordinário. Então, assim, você olhar para o seu pai e sentir que ele é muito poderoso ou muito perigoso. De alguma maneira, isso se constela na relação do pai. E a pessoa vive com essa impressão na infância e às vezes tem muito medo, um pânico mesmo da figura paterna. E esse pai pode ter sido, sim, muito destrutivo. Nem sempre é só fantasia. Muitas vezes não é só fantasia. Mas tem um pouco dessa fantasia de que o pai é hiper, mega, ultra poderoso, que é esse arquétipo de Plutão aparecendo na relação com o pai. Então tudo isso, né, é muito intenso para a pessoa e com isso ela pode querer se libertar dessa carga pesada que ela carrega da infância, da relação com o pai, que ela vivencia dentro de casa. E na tentativa de se libertar desses padrões, ela pode se mudar muitas vezes de residência. Então, assim, ela vai para o físico, né? No plano físico, ela tenta fazer isso. É sair de uma casa, cortar relações familiares, cortar relações
No fundo, ela está tentando cortar relações com esse passado, porque ela quer se livrar de ter essa carga pesada que ela carrega dentro do lar e dentro de si mesma na realidade. Então ela carrega tanta intensidade e às vezes tanto trauma, ela quer cortar e jogar isso fora. Então ela pode se mudar muitas vezes nessa tentativa e pode ser necessário mesmo, pode fazer bem a ela, porque os familiares estão ali nessa energia de crise. Ela costuma ter atritos com familiares, problemas com pessoas da família, descobre que foi traída, que foi enganada, que mentiram para ela dentro de casa. É um drama familiar, né? E aí ela vai tentar se libertar disso saindo de casa, muitas vezes. E isso pode meio que se repetir, pode até se tornar uma coisa meio compulsiva. Uma pessoa que não para em lugar nenhum porque no fundo está fugindo das sombras que ela carrega dentro de si. Já que a casa 4 é o mundo interior da pessoa. E que isso se projeta na casa e nas pessoas da casa. Mas é muito interessante que essa pessoa de Plutão nessa casa, ela vá para longe mesmo da família de origem. Porque ela não vai conseguir fazer essa transformação e se libertar de tudo de negativo que ela traz sem um afastamento, pelo menos a princípio. Não quer dizer que ela vá romper de vez, mas ela precisa pelo menos de um bom tempo de afastamento para ela elaborar tudo o que aconteceu ali e se libertar e se separar de certos padrões negativos que ela se identificou pelo passado dela e que ela pode soltar hoje em dia. Então, para fazer essa virada, essa transformação, ela pode precisar desse afastamento. Então, essa pessoa vai precisar lidar com esse trauma, elaborar esse trauma, se recuperar do início da vida dela, se recuperar da relação com os pais e aprender a lidar com essa intensidade. Tá? Tudo isso é coisa que pode ser trabalhada em terapia e é poder pessoal. No fundo, essas dificuldades podem empoderar a pessoa. A energia plutoniana, ela é assim, ou ela te empodera ou ela te destrói. Então, se você conseguir lidar com tudo isso, sobreviver a tudo isso, se entender e aprender a lidar com esses padrões difíceis que você carrega, você se empodera, você se torna uma pessoa com muita resiliência emocional, com capacidade de aguentar tudo e com muito poder de realização. Tá? O Plutão é sempre empoderador e nesse caso o empoderamento vem lá do fundo da alma da pessoa, pelas experiências difíceis que ela teve. Então, atravessem isso, trabalhem isso terapeuticamente, porque vocês vão encontrar no final da jornada muita força emocional, muito poder de regeneração emocional. Então é isso, vou terminar essa série de todos os planetas em todas as casas, para ajudar vocês a entenderem o mapa astral de vocês. Se você gostou, deixa o like e se inscreve, tá? E é isso.